Fala Cultura! Olá, mais uma vez aqui direto do Fala Cultura, com um tema hoje muito importante para o segmento cultural: captação de recursos. A gente sabe que, para viabilizar um projeto, a gente precisa de patrocínios. Seja através de leis de incentivo, editais, é sempre um tema muito complexo. Muitas pessoas se acham desprestigiadas, acham muito complicado como chegar naquela empresa, como chegar naquele edital, como ter seu edital aprovado. Mas hoje a gente vai estar falando basicamente sobre isso, trazendo uma convidada muito especial que trabalha exclusivamente com isso. E aí a gente vai responder a seguinte pergunta: como que podemos estar a um passo de um patrocínio, seja através das leis de incentivo ou através de um edital? Oi, pessoal, hoje eu dou boas-vindas a Elori Andreani, que está aqui representando a empresa Incentive de captação de recursos, cofundadora da Incentive. Hoje a gente vai ter aqui um papo bem interessante sobre critérios, né, e temas aí que mais aparecem no mundo da captação de recursos. A Incentive é uma empresa que já está no mercado há muitos anos, conectando empresas com bons interesses a bons projetos. E antes a gente começar a discutir um pouco, a Lori vai contar um pouquinho pra gente da trajetória dela, tanto pessoal quanto, né, o início aí do trabalho profissional com a Incentive. Oi, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês para desmistificar o uso das leis de incentivo e a captação de recursos para os projetos sociais. Bom, a minha trajetória começou há 10 anos atrás como empreendedora. Eu tinha uma outra empresa que trabalhava com o mercado cosmético, e aí a gente teve uma intersecção com a oportunidade de captar recursos para projetos que promoviam impacto social. A Incentive está nessa trajetória desde 2016, né, começando ali no campus da Google com uma validação do modelo de negócio, e a gente foi crescendo ao decorrer desses anos como plataforma de captação para diversos projetos. Hoje a gente já alcançou a captação para mais de 900 projetos, alcançando uma marca aí de 380 milhões de impostos direcionados e mais de 250 empresas que direcionam impostos através dos nossos processos. E é muito gratificante compartilhar aqui um pouquinho com vocês algumas dicas para que a gente seja assertivo e consiga levar a transformação de tantos sonhos no território nacional. Muito legal, você estava conversando com a gente aqui um pouco antes da gente começar, que você não é necessariamente da área cultural, né? A Burburinho, apesar de transitar aí em projetos sociais, a gente tem aí a cultura como nosso grande motor de desenvolvimento econômico, humano, social, e por isso a gente também trabalha com impactos, mas com projetos ligados à arte. E aí é muito importante a gente conversar sobre a grande questão do bate-bola da captação. Assim. Quais são os grandes erros que as empresas, que os produtores têm em relação à captação? O que está um passo? O que define? Porque assim, quando eu vou lá inscrever meu projeto na plataforma da Incentive, né? O que é tão importante para saltar os olhos? Assim, uma coisa também que seria muito legal você explicar para a gente, né, que todo mundo não entende muito, é a questão, às vezes, das tendências. Né? Então, às vezes, um projeto pode ser muito bacana, mas por um momento atual ele não está tão atrativo às empresas que estão procurando. E um pouco também sobre essa questão que você falou de impacto. Há projetos que geram impacto, né? Impacto social. E aí, para explicar um pouquinho para o pessoal o que seria esse tipo de impacto, porque às vezes a gente fala de impacto de transformação de vida de pessoas. Então, assim, a gente tem projetos que vão lá e realmente ajudam ao jovem a aprender um fazer que pode ajudar ele, por exemplo, no mercado de trabalho, ou a gente tem um trabalho de um território que muda aquele território. E às vezes é um projeto artístico que leva a gente a pensar sobre vários assuntos que são importantes, né? Então, nesse bate-bola aqui da captação, responde pra gente, então, o que é difícil, desmistificar um pouquinho, sabe? O que as pessoas erram sempre, para o pessoal entender um pouquinho sobre essa captação de uma forma mais personalizada. Perfeito. Bom, quando o proponente ele propõe uma proposta na lei de incentivo, ele traz ali o seu objetivo principal e os objetivos específicos. Eu acho que quando o proponente vai trazer essa proposta para o patrocinador, ele precisa fortalecer todos os pontos, não só o objetivo geral, mas todos os objetivos de contrapartida social, o território que ele está inserido, o público, as verticais que a instituição oferece para além do projeto social, porque quando o proponente vai
aprovar a proposta no mecanismo de incentivo, ele tem ali o seu roteiro, seja na Federal de Cultura, do Esporte, numa estadual ou numa municipal. Mas para a empresa, né, para o patrocinador, ele busca além disso. Então, a nossa plataforma, ela busca fazer um mix desse conhecimento de histórico do proponente, mais projeto, para que a gente possa cruzar com as diretrizes de investimentos e interesse do patrocinador. E dentro do ecossistema, a gente tem esse input de dados que a gente usa inteligência artificial para cruzar e dar um score, que é uma pontuação. Então, dentro do processo seletivo da empresa, vai aparecer ali, o projeto tem sinergia de 80% com a diretriz dessa, e aí vão sendo selecionados que passam por uma etapa de sinergia para depois ir para a apresentação para a empresa. E você falou um pouco sobre o território, né, que a gente busca gerar impacto. Geralmente, um projeto social, ele nasce para resolver um problema social. E a empresa, ela também vem com as suas questões de território, os impactos que ela gera naquela localidade. E é isso que é o casamento perfeito, quando a gente tem um impacto positivo por pessoas da comunidade, transformando aquele local, encontrando um mecanismo para financiar e buscar o patrocínio, seja por edital ou por mecanismos de incentivo, lei do bem, lei de fomentos. E a empresa consegue direcionar por políticas públicas e esses mecanismos parte do seu imposto para investir na região que ela impacta. Você acredita que muitas vezes em relação a esse match, né, perfeito, né, que é pela inteligência artificial, tem a questão de você às vezes sair um pouco do seu projeto, do seu sonho e entender um pouco o contexto da empresa, como é que funciona, porque a arte é movida por emoção, né? Quando a gente pensa num projeto artístico, cultural, nós queremos muito realizar a obra, o espetáculo, a exposição. E eu já falei isso algumas vezes, uma vez eu dando aula para uma galera de música, e a pergunta era assim, por que o seu CD, né, sua música, seu projeto tem que ser selecionado? E aí os meninos começavam, não, porque eu preciso muito botar meu conteúdo na internet para eu poder fazer sucesso. E aí eu respondi assim, eu falei assim, quando a gente fala de projetos incentivados, a gente está falando de recursos públicos, a gente está falando de interesses da empresa que também quer aportar. Então, é sair do que eu quero para o meu projeto e sim como que eu contribuo socialmente para o produto que eu estou desenvolvendo a partir daquele recurso. Você acha que às vezes isso é um problema? Assim, esse distanciamento do artista, do produtor, da obra, como de fato entender, né, o cenário dos patrocínios, do território, o ponto de flexibilização. Às vezes eu quero fazer o projeto no Rio de Janeiro, mas às vezes a empresa tem muito mais interesse em realizar um projeto em São Paulo ou no Acre. Enfim, eu acho que talvez seja isso também uma questão de sair um pouco da emoção e ter uma perspectiva mais pragmática dessa captação para que você tenha mais sucesso nessa realização? Perfeita essa colocação, porque geralmente o produtor cultural, ele é apaixonado pela sua tese, ele deseja que todas as pessoas valorizem e reconheçam aquele sentimento de promover, né, esse reconhecimento pessoal ou para uma temática que ele acha extremamente relevante. Mas essa temática ela vai ser aderente a políticas e a captação com empresas se ela tiver sinergia com a comunidade. Então, o produtor individual que busca financiar a gravação de um CD ou de um filme temático com a história de uma história de vida. Uma história de vida. Uma biografia. Uma biografia é muito mais sensível para uma empresa patrocinar, porque quando vai sair o conteúdo, ela vai aportar agora, até ter a produção, vai demorar 24 meses para ela ter uma curadoria, para ela aprovar e ter a sua marca atrelada àquele conteúdo, geralmente elas não vão optar. Então, o que as empresas elas buscam, né, para o direcionamento? Festivais, que não é uma obra única, exclusiva, específica, atrelada a uma única pessoa, porque a margem de risco, né, a mitigação de risco é muito menor. Então, é um festival que ali vai estar representado vários artistas, ou um filme com uma temática de preservação ao meio ambiente, de educação financeira, em temas mais generalistas, assim, sem a personificação de atores ou de um único personagem. Sim, e eu queria voltar um pouquinho até para uma discussão mais
principal do tema da captação mesmo, porque às vezes quando a gente fala captação, a gente pensa em várias formas e várias frentes da gente conseguir recursos para um projeto. E eu queria que você contasse um pouquinho exatamente hoje como que opera uma captação de recursos, assim, quais são as principais frentes para você conquistar recursos para um projeto. E se você tem um caso assim que você acha interessante trazer para relembrar sobre a entrada nesse mundo de captação, ou de um proponente, ou de um projeto que tem uma relevância legal. São vários cases, né? Todos os proponentes que eu já alcancei sucesso, que felicidade, né? Ligar para uma captação e informar, a gente está alcançando a realização, viabilizamos a captação. Mas, enfim, eu acho que a captação começa na idealização do projeto. Quando você quer resolver um problema, você já precisa, aí vem um pouco da visão de negócio, fazer um mapa de quais são as empresas que são aderentes àquela temática do seu projeto. Então, se é um projeto de audiovisual, quais são os mercados que são inseridos? Essas empresas contribuem com o imposto do meu projeto, porque isso também é um grande gap que eu sinto um pouco do mercado com os proponentes. Às vezes o proponente tem um projeto aprovado na lei municipal e não tem o conhecimento de qual imposto ou qual a sazonalidade de pagamento daquele imposto, o processo que a empresa precisa fazer. Ele tem um sonho e ele quer viabilizar. É claro que na Incentivo a gente cuida de todo esse processo burocrático e dá esse suporte tanto para o patrocinador quanto para o proponente. Mas eu acho que a gente teve um grande primeiro case, que foi uma captação para uma empresa que tinha uma tese, um instituto, né? A empresa tinha um instituto e a tese do instituto era patrocinar a música erudita. E aí a gente conseguiu a nossa primeira captação, né, de R$500 mil, que... Posso falar valores? Claro. E aí a gente viabilizou o projeto, foi uma grande alegria, que foi também um fator importante para eu deixar a outra empresa que eu era empreendedora e ir para o mercado de mecanismos de incentivo, né? E aí acabei ficando dedicação exclusiva para a captação de negócio. Mas a gente teve vários cases assim que são inspiradores, como cotas de patrocínio que a empresa... A gente tem uma sazonalidade, porque eu acho que é importante o mercado saber, né? O recurso que a gente trabalha é um recurso variável, que é o pagamento de impostos. Então, a empresa faz uma estimativa, compromete com uma cota com o projeto. Às vezes, me comprometi com X. Às vezes, o potencial da empresa pode cair para meio X ou para 4X. Então, pode ser né? Muito dinâmico, né? E pode aumentar também. Aumentar, Então, 4x a gente estaria crescendo ali, e isso já aconteceu algumas vezes, mas também já reduziu. Então, a gente tem que gerenciar um pouco essa expectativa e estar dialogando, né, trazendo essa realidade para o proponente. Mas a gente, né, dentro desse processo, acaba criando vários parceiros. Eu já tive que dar feedbacks de queda de potencial e a gente ter que gerenciar isso, que eu fico arrasada, porque daí é um sonho que está deixando de ser realizado, mas a gente sempre está ali trabalhando para trazer mais e mais oportunidades. E destaca um pouquinho as ferramentas principais hoje, né? A gente, quando fala em captação, a gente está falando das leis de incentivo federais, estaduais, dos fundos, quais os outros caminhos aí que a gente tem de captação? Perfeito. A gente também tem muitas instituições parceiras nossas que trabalham com recurso direto, né? Mas emenda parlamentar é mais complicado, né? Mas enfim, vamos falar. Os fundos, as leis e a captação direta, eu diria, né? Tá. Porque tem a Lei Rouanet, que são os incentivos fiscais que o pessoal da cultura conhece bem, né? A Lei Rouanet, o ICMS e a municipal, né? Mas temos aí também outros tipos de financiamento que o pessoal da cultura já não conhece tanto. Que aí eu acho que é essa que você está querendo se referir, que são as empresas que colocam dinheiro direto, seja por intermédio de instituições, porque aí eles já têm dedução. Explica um pouquinho para eles, mais ou menos, quais são essas modalidades que hoje vocês têm, além da lei federal, né, que é a famosa Lei Rouanet. Uhum. Bom, as instituições, depende muito de como o proponente está aprovado e ele tem ali o seu estatuto, está regulamentado, mas a gente tem proponentes que hoje captam com leis federais, estaduais, municipais, com emendas parlamentares, com fontes de fomento, captação de recurso direto com fundos internacionais e que estejam ligados à temática que trabalham, e também a Lei do Bem, se é um projeto de pesquisa e desenvolvimento, né, que pode ser aplicado como museus. A gente também tem esse direcionamento de impostos através desse mecanismo.
E legal você falar tudo isso, porque assim, tem a plataforma da Incentive, né? Como você explicou, aí um score que você gera entre o proponente, o projeto, né? E a probabilidade que temos de empresas que podem aportar naquele projeto. E as diretrizes das empresas, né? Agora, isso é um trabalho muito pautado pela plataforma. Agora, tem alguns proponentes que vocês entendem que eu já faço aquele trabalho com aquele proponente há um tempo, e aí a gente consegue ampliar, por exemplo, o potencial dele de captação em outras frentes que a princípio ele não desenvolvia. E aí, para dar um exemplo aqui para o pessoal entender, eu utilizo Lei Rouanet, né, como prioridade, mas eu sou uma associação, eu posso trabalhar com outras frentes. A Incentive também faz esse trabalho de parceria com os proponentes que ela vai fidelizando para que ele também possa ampliar esse potencial de captação. Isso é um trabalho que é feito, assim, que aí seria extra, como se a relação virasse extra plataforma, né? Porque a plataforma é como se fosse um trabalho inicial. E aí depois você vai criando relacionamentos e outras possibilidades vão se tornando possíveis. Isso, perfeito. O nosso core é a captação para projetos já aprovados em mecanismos. Então, nossa grande base de proponentes e projetos já vem, né, com esse portfólio aprovado. Mas a partir do momento que a gente vai desenvolvendo esse relacionamento, a gente vai trazendo outras janelas de crescimento. Então, a gente tem alguns cases de proponentes que captavam com a Federal de Cultura e poderiam propor projeto na lei municipal. E aí começaram a captar mais projetos pela lei municipal do que pela Federal de Cultura. Ou proponentes que focavam só nas federais com projeto de esporte e cultura, às vezes fundo, né, fundo da infância e da adolescência, e não se aventuravam ou propunham novas propostas em mecanismos diferentes e acabavam expandindo ali o seu portfólio. Então, eu tenho alguns cases de captação assim, e é importante também, porque a lei municipal, né, as leis municipais, ISS Rio, PROMAC, ISSBH, Curitiba, Florianópolis, enfim, vários mecanismos pelo Brasil, elas viabilizam a ampliação do portfólio da instituição, porque elas não competem, né, com as leis federais, e tem um limitador, né, as leis federais você pode propor algumas propostas, enfim, ali você pode se arriscar com outros caminhos, investindo ali para ver qual captação vai ser mais assertiva e sendo uma fonte de fomento para a instituição, minimizando ali o seu impacto, né, ampliando, né, a sua oportunidade de financiamento e melhorando o caixa da instituição. Bem, agora a gente vai fazer um quadro chamado Mitos e Verdades. Eu vou faço uma pergunta e você responde se é verdade, se é mentira, se é um mito, e explica um pouquinho aqui pro nosso público. A primeira pergunta é sobre esse mundo da captação. É impossível conseguir patrocínio sem contatos? Não. Não é impossível? Não é impossível, porque a gente tem vários cases de captações iniciais, né? Primeira captação, proponentes que nunca tinham captado, nenhuma lei, e aí a gente alcança uma captação pelo MET, pela sinergia, né, que o projeto tem com a diretriz daquela empresa, porque existem muitas empresas que ainda não usam impostos, desconhecidas e que também não são tão assediadas e os proponentes não conhecem ali a diretriz de investimento e acabam tendo esse match perfeito e são grandes surpresas positivas. Então, não é impossível captar sem relacionamento, inclusive a Incentive é um case disso. Existem outras agências de captação que já me deram esse feedback pessoalmente, de falar, é a única plataforma que traz resultado pra gente fora a nossa equipe de captação. De fato, porque a gente tem essa definição imparcial, né? A gente busca mesmo o melhor ali de sinergia com a pontuação entre projeto e empresa. Editais públicos são muito burocráticos e não valem o esforço? Valem o esforço. Então, a gente também tem case, um super parceiro do Nordeste, que ele capta demais por editais, ele é um especialista e tem todo um portfólio ali dedicado. Eu acho que tudo que a gente investe tempo, entendimento com profundidade e busca o viés ali, né, para conseguir mandar uma proposta customizada, claro, dentro do que já está aprovado na lei, sim, ou o que a instituição já tem de realização, consegue um aporte. Mito ou verdade? Só consegue patrocínio projetos de pessoas famosas, artistas? Mito. Tem muitas empresas que fogem, inclusive das pessoas famosas.
Prefere não se associar, né? Dependendo do contexto. Sim. Sim. Sim, porque daí ele tem um envolvimento de imagem, né? E aí tem muitas empresas que também possuem uma diretriz de investimento mais voltada para o social, para o direcionamento de impostos. E aí, para dar visibilidade com pessoas públicas, enfim, existe o recurso de marketing que deve ser investido para as propagandas e vinculação de imagem. E a última desse quadro é mito ou verdade? Só consegue patrocínio quem tem experiência? Mais ou menos, mito, verdade. Porque é importante para uma instituição já apresentar um portfólio para qualquer profissional, para qualquer mercado, para qualquer case. Né? No início da história da Incentivo, a gente também veio com um portfólio para depois, né, ingressar na captação de recursos, e assim acontece também com os projetos sociais. Então, a gente precisa ter ali 1, 2 edições feito na raça, ter um histórico, validar a sua ideia, já ter um alcance de beneficiários ou, enfim, parceiros para realizar o projeto, para otimizar o financiamento em outras esferas via mecanismos de incentivo. Eu acho que isso é muito interessante da gente desmistificar, porque a gente precisa começar. A verdade é essa. Mas às vezes as pessoas querem começar já colocando um projeto com alto valor, sem ter um portfólio, sem ter uma prestação de contas aprovada em um lugar. E eu acho que isso fica a dica para quem quer trabalhar com o setor. E para desmistificar um pouco essas regras, é que, assim, de fato, né, a gente também vive isso aqui por conta dos editais, por conta da captação. Borborinho vai fazer 20 anos, né? A gente já viveu uma realidade que a gente praticamente fazia projetos só de editais públicos diretos, e hoje a gente trabalha com lei de incentivo, a gente trabalha de uma forma mais ampla, e cada vez mais a gente vai aprendendo das possibilidades que o setor vai nos possibilitando. Mais uma dica que eu acho importante, acho que vale a pena o pessoal registrar, é a construção do portfólio. Então, assim, a gente acaba deixando de construir um portfólio robusto, de investir na comunicação, no conteúdo de qualidade, porque isso ajuda a agência a fazer a captação e ajuda o próprio projeto a conseguir força, e o proponente a ganhar um compliance, né? No mundo corporativo se usa muito esse termo, né? Compliance, que é a segurança que a empresa tem. E aí também uma outra dica que eu acho que de repente você poderia me confirmar se é realmente importante são as certificações. Algumas empresas, a Borborinho tirou uma certificação importante em um determinado momento, que ligava mais à questão da segurança da empresa, nem era uma certificação específica do segmento cultural. E no Instituto, a gente agora, né, que temos um Instituto já há 3 anos, a gente vem buscando selos que são importantes também para quem quer trabalhar com a área, que também dão uma certa credibilidade. Eu acho que isso é uma dica que diferencia um pouco, porque aí está para além do projeto. Às vezes o projeto é incrível, mas o proponente ainda não tem, assim, um portfólio ok, uma maturidade. Isso realmente dificulta um pouco o processo de captação, né? Otimiza, com certeza, né? Mas voltando à pergunta sobre o portfólio, né? Os mecanismos de incentivo, eles também exigem que o proponente tenha ali 2 anos de CNPJ, cada mecanismo tem o seu regulamento, e isso é muito importante ser observado quando você vai apresentar, né, a um patrocinador ou um mecanismo para consolidar que você é capaz de executar aquela proposta que você está submetendo. E também indicar a edição daquele festival e o que vem crescendo, né, ano após ano, contribuindo para alcançar maior número de beneficiários. E sobre a questão de compliance, do DINICE, selos, prêmios, todas essas certificações extras, elas dão ali mais robustez, né, para que a empresa tenha uma confiabilidade em aportar e vincular a sua marca no direcionamento de impostos ou com a doação de recurso direto. Tem algumas empresas que existem o compliance, né, extra, que existem processos no exterior, terceirizados, e também existe um fator importante que as instituições precisam ter consciência, que para a empresa o direcionamento de impostos é um processo. E aí, quando o proponente chega para receber esse imposto, a empresa não pode simplesmente fazer uma TED. Ela precisa cadastrar esse CNPJ como fornecedor e vai passar por uma etapa de due diligence. Às vezes tem que assinar um NDA, né, um termo de confidencialidade daquele volume de impostos. E é todo um processo de governança da empresa para que ela possa fazer o direcionamento correto dos impostos. E o proponente está muito distante dessa realidade. Então, é importante a gente ter essa consciência.
Existem sim empresas que buscam, né, proponentes que já ganharam alguns selos, né, como maiores ONGs, ou participaram de programas, ou reconhecimentos municipais, festivais, enfim. Isso traz com certeza um facilitador na hora da tomada de decisão, que até é um fator que alguns proponentes já trouxeram para mim. É muito injusto, porque o mecanismo de incentivo, apesar de exigir ali 2, 3 anos de CNPJ, ele não reconhece o histórico, porque tem vários proponentes que já captaram milhões, que já tem mais, né, de 10 edições realizadas, e esse histórico é um fator que é o mix, como eu falei. Apesar de a gente olhar para o projeto incentivado, o histórico do proponente sempre contribui para otimizar a captação. Um dos grandes desafios assim, para os fazedores de cultura é escolher os caminhos iniciais, especialmente para a captação de recursos dos seus projetos, né? Especialmente quando a gente fala daqueles projetos de baixo orçamento, assim, que você indica, assim, qual é a tua visão sobre oportunidades para esse primeiro passo, assim, de repente focar, né, se eu tenho um projeto inclusive de impacto social de baixo orçamento, né, para um fazedor de cultura que ainda não tem esse arcabouço institucional todo, né, o que você acha que é mais positivo? Assim, um crowdfunding, buscar um edital público, ou já se lançar para vender o seu projeto, as suas ideias para as empresas no mercado de captação mais amplo? Eu acredito que os 3 caminhos são fontes de fomentos que ele deve procurar de forma simultânea, porque a gente tem que buscar ali no crowdfunding um apoio da comunidade. Então, se as pessoas, né, as familiares do beneficiário, né, você consegue bater uma meta ali, você já faz um piloto do seu projeto, depois você vai para um edital buscar um fomento maior, para um mecanismo com uma outra proposta. E quando você for para a realização de um projeto via mecanismo, você idealizar o meu cenário realista, o intermediário e o otimista. Porque daí você coloca, olha, a lei me autoriza a acessar o recurso se eu alcançar a captação de 20%, mas se eu captar 45%, já consigo fazer uma versão pocket, dá certa visibilidade. Já realiza com 45%. Traz esse case, aprova no próximo ano e vai criando esse portfólio e essa experiência para você ir lapidando o seu projeto e as suas iniciativas. Eu também somaria isso um pouco a questão das parcerias estratégicas, né? A gente viveu há uns anos atrás, a gente participou desse pitching de audiovisual, porque a Borborinha, apesar de ter 20 anos, nosso setor exclusivamente não é o audiovisual. A gente já participou de curtas-metragens, de média, de documentário. A gente tem um documentário recente que tem quase 10 mil visualizações no YouTube, que foi um documentário que a gente fez com dinheiro de Aldir Blanc. Mas o segmento audiovisual, ele é robusto, inclusive ele movimenta milhões, né? Então, quando a gente participou desse pitch, a Discovery, na época, condicionou um pouco aquela viabilização a uma produtora que já tivesse expertise. Então, assim, eu acho que fica a dica também para o pessoal pensar que, às vezes, uma maneira de viabilizar também é se aproximar de parceiros estratégicos, que eu acho que podem ajudar bastante, né, nessa credibilidade. Do mesmo jeito que você vai fazer um espetáculo de teatro, um edital específico, e aí você traz um diretor que tem um nome que faz sentido para aquele equipamento cultural, aí eu vou levar um ator que é o queridinho, né, do momento para determinado espaço, porque também tem cenários e cenários. Uma coisa é o cenário de um festival que faz sentido para um determinado diretor, para um determinado ator. Outro é um equipamento cultural, né? E eu acho que todo esse entendimento, e aí sobre o quesito parceria, né? Para somar um pouco essa resposta de como que a gente começa, considerando que eu tenho um projeto de baixo orçamento. A gente levar em consideração as parcerias realmente é estratégico, né? Fundamental ter parceiros estratégicos que vão ali chancelar, né, a sua iniciativa. Tanto quando você está aprovando um projeto em lei, que você inclui cartas de anuência com esses profissionais renomados que vão dar suporte na execução do projeto, quanto para entrar na parceria mesmo de uma primeira edição. Então, fechar uma parceria com o teatro local ou com um grupo de música, com um estúdio, enfim, para você ter ali, né, buscar gravações em espaços, né, públicos que vão te viabilizar, às vezes gratuito, para você gerar um conteúdo e começar a promover o seu trabalho com toda a dedicação que alcançar, e esses parceiros que vão fortalecendo. No nosso começo, a gente tinha parceiros que
ofereciam contrapartida de... A gente, né, dava visibilidade para as marcas e eles davam hospedagem em hotel, eles para os artistas. Então, a gente fechava várias partes dos projetos, né, quando a gente executava como proponente, para reduzir o nosso custo de execução de projeto. Então, ter parceiros em uma rede, você saber ali conectar essas pessoas em prol da realização do seu projeto é fundamental para o começo. E aí, então, agora, já que a gente está falando de captação no sentido dos parcerias, vamos para um desafio. Como montar uma proposta atrativa? Eu queria que você falasse para a gente, assim, em 60 segundos, se fosse para fazer um pitch, né? Porque tem muito, né? Muito comum na rodada de negócios. Faz um pitch pra gente, assim, em 60 segundos de uma proposta que seria atrativa aos olhos aí da Incentive, que é essa plataforma de aproximação de empresas com artistas, projetos e realidades. Perfeito. O melhor pitch é quando você sabe o que a outra pessoa quer ouvir, né? Então, se aquela empresa está procurando atingir um território, né? Você tem que trazer a flexibilidade de executar o projeto nesse território, alcançar um pilar de investimento que esteja ali direcionado para resolver o problema da outra parte. Então, essa sinergia que a gente considera o match perfeito. O projeto, ele traz toda a entrega de valor, ele tem essa capacidade de executor social e leva a realização dos sonhos e impacto positivo na vida das pessoas, mas ele precisa entender também qual é o problema real que ele vai resolver com aquela proposta. Maravilha. Uma das grandes dúvidas assim, de quem produz cultura, inclusive de quem já está no mercado, é sobre como de fato operam as leis de incentivo, e a gente viveu um tempo aí de muita desinformação sobre esse tema, de muito conteúdo errado sobre, né, de como de fato as leis de incentivo impactam na cultura. E aí, não entrando em detalhes, mas eu te pedi só para explicar um pouquinho, basicamente hoje, como operam as leis, porque a gente sabe que quando a gente fala de Rouanet, federal, estadual, existem, óbvio, né, ali várias diferenciações, mas o modus operandi é um pouco semelhante, né? Uhum. Então, assim, explicar um pouquinho, basicamente, como é a estrutura mesmo, né? Então, existe o incentivo fiscal, existe o proponente, quem são os personagens que participam desse casamento? Bom, é muito importante a gente reconhecer a Secretaria da Fazenda, que é da onde vem o orçamento, né, dos contribuintes de impostos. Então, o mecanismo de incentivo, ele vem para resolver esse problema social e aí vem de uma política pública onde é direcionado parte do orçamento, seja da União, né, no âmbito federal, nacional, seja do estado ou do município. Então, vamos falar de uma lei municipal. A Secretaria busca a aprovação de um programa, a Secretaria da Fazenda vai falar, para esse programa eu tenho essa, né, garantia de direcionamento de 0,3%. Então, todo mundo paga imposto e essa parte vira o orçamento do programa cultural do município. Esse orçamento, ele fica, né, para ser aprovado dentro do mecanismo da Secretaria de Cultura, onde as instituições vão se homologar para ser proponentes e inscrever os seus projetos por meio de editais. Esses editais tem o direcionamento ali, né? Então, essa lei vai receber projetos de teatro, de formação, né? Todas as categorias, e as instituições proponentes vão submeter as propostas, vai ter um comitê que vai analisar se aquela proposta está aderente ao edital, vai ter uma publicação no Diário Oficial, né, do município, porque todo recurso que é aprovado é um recurso público, então tem essa divulgação em Diário Oficial. Depois, esse proponente vai poder buscar a captação de recursos. A depender do mecanismo, tem o prazo, né, de captação. E, por outro lado, o incentivador precisa saber desse mecanismo. Então, ele precisa também se homologar, quando é uma lei municipal ou estadual, e participar do calendário, selecionando um projeto, protocolando um contrato de intenção de incentivo e depois direcionando impostos no decorrer do fluxo de pagamento. Então, depende muito do imposto, né? As leis federais, a gente tem a apuração aí de todas as empresas que declaram no lucro real, aí podendo ser apuração trimestral ou anual. Então, tem empresas que conseguem direcionar impostos a cada trimestre e empresas que direcionam só no final do ano. E os impostos de ICMS e ISS são mensais o pagamento, e aí vai
a direcionamento de impostos até alcançar o orçamento inicial que eu comecei na minha fala. Então, muitos mecanismos de incentivo acabam durando só 6 meses porque o orçamento da lei acaba, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho, assim, o que você enxerga mais, você e Incentive enxergam mais como tendências de mercado para captação, pautas de relevância que estão possibilitando aí a conexão de projetos né, com determinados segmentos, com interesses de determinadas empresas. O que você prevê aí para essa virada de ano, que a gente sabe que a gente está num período importante para a captação, especialmente na lei federal, que é onde a gente movimenta mais recursos. Então, quais são aí os principais temas, as principais pautas e tendências que possibilitam aí o casamento de grandes projetos com grandes empresas? Perfeito. Existem várias diretrizes, né? Existem empresas que apoiam projetos voltadas para relacionamento e para visibilidade de marca. Então, qual o relacionamento que a empresa procura? Oferecer para os seus clientes, para os seus acionistas, ter essa visibilidade em grandes equipamentos culturais, enfim. E existem empresas que buscam o direcionamento de impostos para ter a formação, para ter o impacto positivo a longo prazo nas comunidades. Então, são projetos de capacitação, projetos que trazem as crianças e os jovens, né, no contraturno escolar para uma ação assertiva de formação que vai atualizar o conhecimento deles, né, para o mercado. Então, acho que uma grande tendência que toda empresa que nunca direcionou impostos começa. gostaria de investir em educação. A gente não tem lei de incentivo direcionando impostos direto para a educação. A gente tem as vertentes, né, de esporte, cultura, infância e adolescência, idoso, e aí nos âmbitos federal, estadual e municipal. No próximo ano, a gente vai ter uma grande novidade, que é a lei da reciclagem, que ela vai estar ali competindo com os 2% do esporte, mas é uma próxima vertente. Então, essa questão da capacitação, da educação, que pode ser um tema transversal dentro dos mecanismos, ele é muito valorizado pelas empresas para conseguir ali capacitar e formar o território onde ela impacta. E os atores, né, os agentes, os proponentes, as instituições que têm uma grande empresa na sua localidade, busquem essa parceria, entregue esse valor, que eu acho que é um excelente mapeamento. E só um último complemento, assim, a gente está aí, como a Pri comentou, já há quase 20 anos operando em várias frentes, né, especialmente através dos editais públicos, né, conquistando recursos através dos editais públicos, e atualmente conversando muito com empresas interessadas aí em projetos que entregam para a população algo mais propositivo, engajado e tal. A gente percebeu ali, né, nos anos 2000 e tal, uma relação muito da cultura com o marketing cultural, né? Então, as empresas buscando publicidade nos projetos, grandes espetáculos musicais rodando o país. E hoje, acredito que a partir ali de 2015, talvez, você tenha um pouquinho mais de um direcionamento para o marketing social, né? E aí você vê um posicionamento da cultura mais nesse âmbito. Você acha que a tendência vai ser que isso se expanda ainda mais e a cultura passe a acolher ainda mais propostas com esses vieses e pensando a cultura até mesmo mais expandida, não só essa cultura das artes? Ou que vai haver um outro movimento, de repente, uma cultura mais ligada à questão ambiental ou da saúde, assim, ou você acha que o marketing social de fato é aí o grande campo que vai possibilitar a expansão da cultura para a captação de recursos maiores? Eu acredito que o marketing social ele cresceu, né, depois que a gente teve a fatalidade da pandemia, né, que foi um sofrimento imenso para todas as nações, mas veio esse olhar mais social de impacto e de transformar a vida e de oferecer ali recurso para a transformação de várias localidades. E também dentro da pauta ESG, apesar do S social, né, para as empresas ser um bom tratamento dos colaboradores e depois externo, muitas empresas vinculam diretamente os impactos positivos que ela gera na comunidade que ela está inserida através desses mecanismos para fortalecer o S e ali ter indicadores, métricas para fortalecer a sua marca de uma forma positiva nesse sentido. E aí o marketing cultural ficando para o recurso de verba
direta dentro dos seus orçamentos já previstos, e o orçamento do incentivo fiscal é variável, é um imposto que está ali, né, sempre sofrendo sazonalidades, mas que deve ser aplicado para minimizar os problemas sociais, que foi o objetivo dos mecanismos serem criados, né? Então, acho que as empresas estão cada vez mais conscientes da finalidade que deve ser aplicado os recursos públicos. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu ficaria horas falando de captação. Eu acho que a gente... Até porque quando a gente conversa, a gente vai tendo ideias, né? A gente vai pensando sobre possibilidades. Porque apesar da gente já ter os incentivos, a estrutura, ainda tem muito a se fazer, né? Mas antes da gente chegar para os finalmente, eu quero pedir para o pessoal ativar o sininho, se inscrever no canal, seguir a gente, porque a gente vai estar aí com uma série de conteúdos específicos sobre a cultura, trazendo sempre pessoas aqui para estar contribuindo e quebrando um pouco a quarta parede, né? Desmistificando realmente mitos e verdades, ajudando as pessoas a pensarem, porque muitas vezes está muito distante, mas pode ser mais fácil. A gente pode criar uma estratégia para poder começar a trabalhar nesse segmento e quem sabe, aí, fazer planos de negócios, cada vez mais profissionalizar o mercado. Quero agradecer a sua presença aqui, foi incrível, muito obrigada. Espero que o pessoal tenha curtido e tenha aprendido muito com essa aula que a gente teve aqui hoje, com a Incentive presente, uma agência de captação que eu conheço desde a época que eu estava na faculdade, olha isso. Eu lembro da Incentive e eu lembro de ter estudado, quem diria que anos e anos e anos e anos depois a gente fosse estar mais próximo, trabalhando junto. E queria recapitular um pouquinho aqui o que a gente falou hoje. A gente falou um pouco sobre as leis de incentivo, a gente desmistificou aí a Lei Rouanet, a gente falou um pouco sobre as estratégias de captação, pensamos que a parceria pode ser um caminho importante, os editais são um caminho importante para que aquele produtor possa começar a entrar nesse segmento. Falamos dos portfólios, que a empresa, os projetos precisam construir, né, os proponentes, a sua história e contar essa história de uma forma adequada, guardando clipe, com matérias, né? E para fechar, assim, eu queria que você dissesse, assim, em última análise, por que a cultura é desenvolvimento humano, social e econômico? Porque a cultura inspira e transforma o coração de todos os seres humanos, é fundamental para o desenvolvimento da humanidade, né, desde os tempos gregos, e eu acho que a gente tem cada vez mais valorizar tempo e dinheiro em ações culturais. Eu acho que edifica toda a humanidade. Arrasou, muito obrigada. E vamos pra gente terminar. Agora vamos a gente fazer nossa faz Fala aqui Cultura. essa câmera. Vamos. 1, 2, 3 e... Fala Cultura! Uhul! Obrigada, gente!